Bom dia! Bom dia, pessoal, amigo e amiga. Como foi o compromisso meu com você ontem, né? Eu fiz uma chamada para que você estivesse aqui comigo, para que nós iniciemos hoje uma jornada de 40 dias. Oi, Michele, bom dia, amiga, muito bem-vinda. E aqui nós vamos hoje iniciar uma leitura em conjunto, Uma Vida com Propósitos. Esse livro é um livro extraordinário que vai ativar em você a identidade que você tem nessa terra, assim como eu. E se fizer sentido para você, convida alguém, clica aí no aviãozinho e vamos juntos viajar nessa jornada de 40 dias para ativar aquilo que você nasceu para ser. Aqui, nessa terra. Deus te deu o direito e você tem os deveres. Porém, é igual a habilitação, CNH. Você tem o direito de dirigir, mas você vai exercer esse direito se você desejar dirigir. E uma vida com propósitos, ela é uma jornada que o capacitará a descobrir a resposta à pergunta mais importante, a indagação da vida. Afinal de contas, por que estou aqui? Ao concluir essa jornada, você conhecerá o propósito de Deus para a sua vida e terá uma compreensão mais ampla de como se encaixam todas as peças da existência. Assimilar essa perspectiva reduzirá seu estresse, simplificará suas decisões, aumentará a sua realização pessoal e, o mais importante, irá preparar você para a eternidade. Seus próximos 40 dias será uma viagem. A expectativa de vida hoje é de aproximadamente 28 mil dias. Essa deverá ser a sua duração de vida em condições normais. Você não concorda que seria sábio dedicar 40 desses dias para saber o que Deus quer que você faça com o restante deles? A Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para seu propósito, Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada em 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada em 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados em 40 dias de terra prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias, proferindo por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias em uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concebeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Os próximos 40 dias vão transformar sua vida. Esse livro é dividido em 40 breves capítulos e mais 2 bônus. Recomendo enfaticamente que você leia apenas um capítulo por dia, para que possa meditar sobre as implicações de cada um deles na sua vida. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar.
Assim, você saberá o que fazer conforme a vontade de Deus. Romanos 12, 2. Uma razão pela qual a maioria dos livros não trazem mudança alguma para a nossa vida é o fato de nós, ansiosos por ler o capítulo inteiro e o capítulo seguinte, não paramos um pouco para refletir sobre o que acabamos de ler. Não se contente em ler este livro, faça-o seu. Personalize-o. Os livros que mais me ajudaram foram aqueles aos quais não me limitei a lê-los. Então eu convido vocês, se vocês tiverem o livro físico, que vocês peguem ele para acompanhar essa leitura durante os 40 dias. E caso não tenham, tem a versão digital, acompanhem, vão fazendo anotação, né, aquilo que vier no seu coração, para que você reflita a posteriori. Então vamos na sequência. 4 recursos que vão ajudar você. No final de cada capítulo, há uma seção intitulada Pensando sobre meu propósito de vida. Lá você encontrará tema para reflexão, que trata de uma verdade simples que resume um princípio para a vida, guiada por propósitos sobre a qual você poderá refletir ao longo do dia. Paulo disse a Timóteo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento e tudo. Segunda carta a Timóteo 2:7. Versículo para memorizar. Trata-se de um versículo bíblico que ensina uma verdade contida no capítulo. Se você realmente deseja aperfeiçoar sua vida, comece adquirindo o importante hábito de memorizar trechos das Escrituras. Você pode até mesmo copiar os versículos em pequenos cartões para levá-lo com você. Pergunta para meditar. A pergunta vai ajudar você a ponderar a respeito das implicações do que você leu e de como isso se aplica a você. Incentivo você a escrever suas respostas nas margens deste livro ou em um caderno, ou adquirir um exemplar de diário. Uma Vida com Propósitos, livro que deverá acompanhar, pois foi elaborado para esse fim. Anotar seus pensamentos é a melhor forma de esclarecê-los. No apêndice 1, você encontrará questões para debate. Recomendo que convide um ou mais amigos para juntar-se a você na leitura desse livro durante os próximos 40 dias. A jornada é sempre mais suave quando compartilhamos com um parceiro ou com um pequeno grupo de leitura. Você terá com quem discutir o que leu e trocar ideias. Isso vai ajudar você a se aperfeiçoar e a se fortalecer espiritualmente. O verdadeiro crescimento espiritual jamais será busca individual, solitária e maturidade. A maturidade é alcançada pelo meio de relacionamentos e da vida em comunidade. A melhor maneira de explicar o propósito de Deus para a sua vida é permitindo que a Bíblia fale por si. Por isso, a Bíblia é citada exaustivamente neste livro, sendo empregados mais de 1000 versículos diferentes, extraídos de 6 traduções ou paráfrases, publicadas em português e traduzidas ou outras 9 versões da língua inglesa. As razões que me levaram a usar diversas traduções estão no apêndice 1. Já orei por você. Enquanto escrevia este livro, orava frequentemente para que você experimentasse o indescritível sentimento de esperança, vigor e alegria que se sente ao descobrir o motivo que levou Deus a colocar você nesse planeta. É algo incomparável e fico entusiasmado com isso, pois sei que coisas maravilhosas acontecerão na sua vida. Aconteceram comigo, e desde que descobri o propósito da minha vida, não fui mais o mesmo. Por conhecer os benefícios que virão, quero desafiar você a permanecer nessa jornada espiritual pelos próximos 40 dias, sem perder uma leitura diária sequer.
Sua vida vale o tempo dedicado para pensar no assunto. Faça disso um hábito diário, um item da sua agenda. Se você deseja assumir o compromisso, vamos juntos firmar um acordo. Sua assinatura vai torná-lo relevante. Se alguém aqui acompanhar você na leitura dessa obra até o final, faça-o comprometer-se também. Vamos começar juntos. Então, gente, só para trazer o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse desafio. Na verdade, eu não, né? Deus, Ele colocou isso no meu coração muito fortemente. Há algum tempo eu fiz esse desafio, já tem alguns anos, e acaba que eu fiz sozinha. E realmente aqui ele traz um aprendizado que quando você quer ir rápido, você vai só. Mas quando você quer ir mais longe, você vai acompanhado. Então, eu comecei a fazer essa jornada alguns dias atrás, né? Eu estou no 23º dia, conduzindo um grupo pequeno, via Zoom, e com os meus filhos aqui em casa. E ardia no meu coração um pensamento recorrente na minha mente e um desejo no meu coração de que eu poderia abrir isso para mais pessoas. Porque às vezes a gente coloca pessoas num grupo e essas pessoas não têm o comprometimento consigo mesmo e com Deus de estar todos os dias empenhado nessa leitura. E quando você abre a perspectiva de que é livre o acesso, você pode entrar e sair a hora que quiser aqui nesse canal, você permite que Deus toque no coração de mais pessoas e que mais pessoas toquem em outras pessoas. Porque Deus está à porta e bate. Basta que você abra. E isso aconteceu comigo e eu gostaria muito de trazer para você clareza no direito que você tem de abrir a porta e deixar Deus entrar. Na verdade, Ele já está aí, talvez não muito aceso, mas você pode se conectar no Wi-Fi do reino dos céus. E quando essa conexão ela é plena, certamente você vai deixar o Espírito Santo governar sobre o seu espírito. O espírito, o seu espírito, direcionar a sua alma e a sua alma obedecer todos os comandos para governar o seu corpo e fazer com que o seu corpo desfrute de tudo que é natural, tudo que Deus colocou para que você desfrute todos os dias. Na verdade, hoje, porque hoje é o dia. Você só tem o hoje para fazer qualquer coisa. Então, se faz sentido para você, clica no aviãozinho, convide outras pessoas, permita que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento, à informação de que existe um direito de governar aqui nessa terra como filho de Deus, porque aos filhos o Pai deu a terra para ser governada. Então vamos continuar aqui uma nova edição para a nova geração. Não vamos guardar isso para nós, vamos passá-lo para a próxima geração. Salmo 7:8, versículo 4. Recentemente, um rapaz de 22 anos chamado Mark entrou em contato comigo por meio de uma rede social e me perguntou: como posso saber qual é o meu propósito de vida? Enquanto conversávamos no chat, fiquei sabendo que seus pais haviam
lido este livro, embora ele não, já que tinha somente 12 anos quando foi publicado. Cada nova geração deve redescobrir os propósitos de Deus para ela mesma, mas Deus também acrescenta que a geração mais velha é responsável para passar adiante o que aprendeu. Para cada geração, renove sua esperança em Deus. Salmos 78, versículo 7. Desde que Uma Vida com Propósito foi publicado, o nosso mundo mudou drasticamente. Os propósitos eternos de Deus permaneceram inalterados, mas temos novas ferramentas e meios para ajudar as pessoas a compreenderem tais propósitos. Essa edição expandida possui 2 novidades. Cada um dos 42 capítulos é introduzido por um vídeo. 2 capítulos de bônus sobre a barreira mais comum para ter uma vida com sentido. Dedico essa nova versão a todos que, com Mark, são a nova geração, mas que estão fazendo a mesma pergunta que as gerações passadas fizeram. Para que estou neste mundo? É uma honra poder servir vocês. O Senhor é bom, sua fidelidade continua a cada geração. Salmo 100, versículo 5. Meu compromisso. Aqui nós temos uma cartinha onde a gente declara o compromisso que nós estamos fazendo de fazer a leitura de um capítulo por dia, não mais que um. Convido vocês a serem obedientes e ler um capítulo por dia. Com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias para descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Aí você escreve seu nome. Se você não tiver o livro, pode pegar uma folha branca, ou um caderno, um post-it, onde você quiser anotar. Mas algo que você declare. Escreva. Faça isso se tornar tangível. Declare com a sua boca também. Fale aí, assim como eu. Repita comigo. Com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias para descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Fala seu nome completo, Cleide Barbosa Oliveira. Se tiver algum amigo com você, ou a sua companheira, seu companheiro, seu filho, filha, você vai colocar o nome dele aí. É melhor haver 2 do que 1. Porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles, se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Eclesiastes 4, versículos 9, 10 e 12. Afinal de contas, por que estou aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Provérbios 11, versículo 28. Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor. Não se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Jeremias 17, versículos de 7 a 8. Capítulo 1, dia 1. Agora nós vamos fazer a nossa jornada diária. A primeira leitura foi só a introdução, para que vocês entendessem o contexto e percebessem o valor que eu busco trazer clareza para vocês, de que vocês vão conseguir enxergar. Tudo tem um preço, mas o valor percebido nem sempre
é visto. As pessoas põem preço em tudo. Mas eu faço uma pergunta para você aqui agora. Você sabe o seu valor? Se você fosse declarar agora aí um preço para a sua vida, você saberia declarar esse preço? Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito mais que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito de vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida. Nós mesmos fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito da nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus e Ele mantém todas as pessoas com vida. Jó, capítulo 12, versículo 10. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que você foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que ela serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderia atestar sua utilidade. Certa vez fiquei perdido nas montanhas, quando parei para perguntar como chegar ao acampamento. Disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor, Deus, quis que você existisse. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não você usar Deus para os propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto. Há uma vida livre e espaçosa. Romanos capítulo 8, versículo 6.
Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a sua vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta. Seja disciplinado, acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é ajuda. Do jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Mateus capítulo 16, versículo 25. Esse não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, esse é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante de conhecimento e tem sua utilidade. Mas quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Dr. Hugh Mohammed, professor da filosofia de Nottingham, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que lhes respondesse, caso descobrisse o propósito de vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito de vida. Trata-se de revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas, para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar, o que esperar no futuro. Ele explica
o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente. Presente dado por seu Filho amado totalmente de graça. Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. 1. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. 2. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito, muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. E disso que trata esse livro. Andrei Bivot, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista. Mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, em São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado, na sua cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Pensando sobre o meu propósito. A proposta de hoje é você esvaziar sua xícara. É você permitir que o Espírito Santo fale no seu coração. Você deu o primeiro passo, você que está aqui hoje acompanhando essa leitura. Leitura de um livro que vai trazer luz para que você consiga acessar toda a prosperidade que Deus preparou para os seus filhos e para a sua vida.
Tema para reflexão. Eu não sou o foco. Sugiro que você anote, caso você não tenha o livro. O livro é esse. Essa edição ela é fantástica. Tema para reflexão, vou repetir. Eu não sou o foco. Faça um post-it, cola no espelho, cola no carro, cola no seu monitor do trabalho, na porta do armário da cozinha, sei lá, onde você desejar, onde isso fica acessível para você, mas não deixe de fazer. Versículo para memorizar. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pergunta para meditar. Novamente, vou estimular vocês a fazer o que eu faço. Escreve no post-it, cola no lugar visível, para que você repita isso para você. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus? Não para mim mesmo? Essa pergunta, ela vai ficar rodando aí no teu pensamento, em todo o dia de hoje. E que você consiga. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, ele unja você, ele arda o seu coração e ele faça com que você silencie o suficiente para que você consiga transformar a tua vida e ouvir aquilo que ele tem de resposta para você hoje e durante essa jornada de 40 dias, para que ao final você saiba o motivo pelo qual você está aqui e qual é a sua semeadura. Um beijo no seu coração. Faça um dia maravilhoso e excepcional na presença de Deus.